reunidos no seu nome, o Senhor ali estaria presente. Nós viemos te cultuar, Senhor. Nós viemos render ao Senhor os nossos louvores como igreja, declarar que nós não temos outro bem além de Ti. Nós viemos, Senhor, porque cremos na Sua Santa Palavra, cremos, Senhor Deus, nas profecias, cremos naquilo que o Senhor tem nos ensinado através deste livro. Portanto, te pedimos agora, Deus, em nome de Jesus, aquieta o nosso coração, que se calem todas as outras vozes, e que o Senhor venha levar todo o pensamento cativo agora ao trono do Senhor, para que possamos receber aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Hoje nós vamos falar de planos de Deus. Quantos creem que Deus tem um plano para a sua vida aqui de glória? Você já parou para pensar que o Deus que controla a história, que controla o universo, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, que controla e sustenta tudo isso, que governa tudo, que não deixa com que a história esteja à mercê do acaso, mas é um Deus que governa tudo, que já tem o amanhã escrito, que já tem o final da história determinado. Mas nós já paramos para pensar que esse mesmo Deus que cuida com tanta perfeição de toda a sua criação, do regimento da história, Ele tem planos para mim e para você também. Planos pessoais, propósitos individuais, particulares. Deus é tão maravilhoso que o ser humano, ele tem, na criação, ele tem exclusividade. Cada um de nós temos uma impressão digital diferente, com exceção dos gêmeos, que são parecidas, embora em direções opostas. Mas Deus, Ele cria cada um de nós no ventre da nossa mãe, né? Nós não somos um projeto dos nossos pais. Eu não sou um projeto da Dona Nelly ou do seu Agostinho. Eu acredito que quando eu apareci lá, eles nem esperavam que eu estivesse. Não foram meus pais que me criaram, não foram os nossos pais que nos criaram, mas nós fomos criados por Deus. Do ventre das nossas mães, os nossos pais ainda não sabiam ainda qual era o nosso sexo, não sabiam se seríamos menino, menina, não sabiam qual seria a nossa personalidade, se seríamos impulsivos, se seríamos calmos. Os nossos pais não sabiam nada a nosso respeito, mas o Deus Criador de todas as coisas, ainda no ventre da nossa mãe, Ele já sabia quem nós seríamos, Ele já tinha o nosso nome escrito no seu livro, e já tinha todos os nossos dias escritos e determinados por Ele. Quando a gente tem ciência disso, isso é privilégio, gente, de cristão. Porque quem não conhece a palavra do Senhor, quem não discerne, quem não tem a ciência de que esse mundo não é obra do acaso, que não foi Big Bang, que não é evolução, que permitiu com que tamanha beleza, majestade, esplendor e perfeição fosse criado. Quem não entende que isso é obra de um arquiteto engenhoso como o nosso Deus, eles acreditam que eles têm as rédeas das suas próprias vidas nas suas mãos. E eles fazem os seus planos, traçam os seus planos e pensam que podem cursar a vida da maneira que querem. Mas nós que conhecemos o nosso Deus, que amamos a palavra do Senhor, nós que amamos a palavra do Senhor, nós que amamos a palavra do Senhor, nós ficamos maravilhados quando nos vemos que tudo aquilo que Ele escreveu, tudo aquilo que Ele disse, tudo aquilo que Ele criou, tudo aquilo que Ele planejou, acontece. É perfeito. As profecias se cumprem. As coisas que são registradas aqui, que foram verdade há mais de 2000 anos atrás, continuam sendo verdades hoje e continuarão sendo verdades amanhã.
da nossa vida, na direção do Senhor. Deus, Ele vem falando conosco alguns cultos já, algumas ministrações, seguindo a mesma linha, falando que Deus é que dá hoje na palavra, que Deus é aquele que nos leva à realização e concretização daquilo que Ele tem para nós. Porém, muitas vezes, por nós não entendermos o que Deus tem para nós protelamos, nós atrasamos aquilo que Deus tem. Nós dificultamos a realização dos planos. Aqui, a palavra do Senhor diz que o povo está indo para o cativeiro. Você conhece a história? O povo saindo para o cativeiro, já havia sido anunciado pelos profetas. O Senhor chamava o povo para o arrependimento, mas o povo insistia no pecado, insistia na idolatria, insistia em não obedecer a Deus. Então o povo é levado para o cativeiro babilônico. 605, 606 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele se levanta e ele faz a primeira visita, vamos dizer assim, a Jerusalém, onde dali ele leva algumas pessoas. Daniel está entre esses, Isaías, Misael e Ananias. Azarias, isso, mas de Deus. Azarias, Misael e Ananias, né? Estão entre, né? Que a gente conhece mais como Mesaque, Sadraque e Abednego, mas não é correto, porque estes eram nomes babilônicos, foram trocados. Os nomes deles hebreus eram Isaías, Ananias e Azarias. Ah, meu Deus do céu, vamos ler, depois a gente lê lá Daniel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, tá? Pior que vai ser gravada essa bênção, hein? Santo de Israel. Bom, vamos voltar. Essa primeira leva de judeus que vai para a Babilônia, ela vai para lá em 65. Depois, em 597, existe um outro ataque da Babilônia a Jerusalém. Uma segunda leva de cativeiro, de cativos é levado. E depois uma terceira leva, em 587, onde finalmente o templo é destruído, os muros são queimados, as peças de ouro que estavam no templo são saqueadas e o povo vai para o exílio. O restante fica lá na terra, estão em grande miséria. Provavelmente todos que estão ali vão morrer, se não pela peste ou pela espada ou por fome. E os demais estão agora na Babilônia. E mesmo na Babilônia, preste atenção, mesmo na Babilônia, mesmo numa terra estranha, mesmo debaixo de uma correção do castigo de Deus, Ele continua no controle da história. Glória a Deus. E Ele vai enviar uma carta através do profeta Jeremias para aqueles que estão na Babilônia. E Ele vai falar para aqueles homens que estão na Babilônia: olha, vocês estão aí na Babilônia, vocês não queriam estar aí, com certeza, vocês não queriam estar vivendo esse tipo de situação, mas aí na Babilônia vocês têm que continuar a vida. Versículo 4 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos. Se você quiser ler, acompanha comigo. Deus de Israel, versículo 4 desse capítulo 29, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Olha o que o Senhor vai falar para ele, olha os planos do Senhor para aquele povo: edificar casas e habitem nela, plantem pomares e comam-se o fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhos, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas.
precisam ouvir a palavra do Senhor. O problema é que a grande maioria dessa geração hoje é uma geração muito melindrosa. É uma geração que erra por não conhecer a palavra do Senhor. Uma geração que está criando um Deus que não é o Deus da Bíblia, um Deus que você manipula, um Deus que você faz planos e exige que Ele realize os seus propósitos. Esse não é o Deus que nós servemos. Esse não é o Deus que essa igreja confessa. O Deus que rege toda a história é um Deus que diz: não é a tua vontade, mas é a minha. E Ele diz para aquele povo: olha, mesmo aí na Babilônia, não fiquem murmurando não. Quando a gente lê a história, Ezequiel fala isso nos capítulos 1, ele está na beira do rio Quebar, tudo que ele sabia fazer era chorar. Os salmistas dizem que eles aposentam a harpa. O povo judeu é um povo que gosta de louvar, é um povo que gosta de adorar a Deus, é um povo festeiro. Quando eles chegam na Babilônia, não se ouvia mais louvor. Eles aposentaram as suas harpas, eles aposentaram as suas liras, eles não queriam mais adorar ao Senhor. E Deus envia o profeta Jeremias para dizer: eu é que sei os planos que tenho a respeito de vocês. Mesmo aí na Babilônia, mesmo aí nessa situação que você está vivendo, mesmo nesse emprego, mesmo com esse casamento, mesmo nessa família. Por que eu nasci nessa família? Por que eu nasci desse jeito? Por que eu estudo nessa escola? Por que eu moro nesse bairro? Por que eu sou nessa nação? Ah, que vontade! A gente ouve tanto essa geração falar: eu quero ir embora do Brasil, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para o Canadá, eu escuto tanto isso. Gente, a nossa nação é uma nação abençoada por Deus. É uma nação onde nós temos liberdade religiosa, é verdade. A nossa política, o nosso governo aqui não é lá essas coisas, mas o Senhor permitiu que nós nascêssemos no século XXI. Nessa nação, é porque é aqui mesmo que Ele sabe os planos que Ele tem para vocês. E Ele diz: olha, para de ficar reclamando, para de ficar namorando, para de tentar sair daí, para de querer fugir do propósito, para de querer ficar manipulando Deus, a situação, a circunstância, ou reclamando, sei lá: Senhor, para mim é tudo tão difícil. Ah, essa igreja, eu vou mudar de igreja, eu vou para não sei aonde, eu vou fazer não sei o quê, eu vou mudar de religião. Gente, errais por não conhecer as Escrituras e nem o dom de Deus. Quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós vemos que de Gênesis e Apocalipse, quem determina o curso da história não é o homem, mas é Deus. E o que nos cabe? Os caras ouvirmos aquilo que o Senhor está dizendo, parar de querer lutar com Deus. Quantos são ouvindo de glória a Deus? Glória a Deus. Primeira lição que a gente tira aqui, no versículo 10, dessa carta que o Senhor está enviando para os exilados da Babilônia, é que Deus é fiel na realização dos planos que Ele tem para as nossas vidas. Mesmo que você não creia, mesmo que hoje você não consiga discernir o que é que Deus tem, se Deus tem um plano na tua vida, querido, vai acontecer. Versículo 10 ele diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, eu atentarei para vós outros. Ele está falando com os judeus que estavam lá na Babilônia. E eu cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-vos a trazer-vos para este lugar. Então são duas coisas só nesse versículo. A primeira coisa é que esse Deus que está no governo da história, que tem o controle de todas as coisas, que tem planos individuais para mim, para a tua vida, que nós precisamos buscar entender e conhecer o que Deus tem ao meu respeito, qual o propósito de Deus na minha vida. Mesmo em situações que não são aquelas que nós planejamos, Deus continua tendo um propósito aí. E Ele diz para aquele povo: olha, eu sei que não é este lugar que vocês querem estar, eu sei que vocês querem sair daí, eu sei que vocês desejam voltar para a terra de vocês, eu sei que vocês desejam ali que as gerações seguintes continuem adorando ao Senhor, me adorando na terra de vocês. Mas Ele diz assim: isso não vai acontecer antes do tempo determinado por mim. Olha que lindo, gente. Ele diz que Ele só traria o povo de volta depois de 70 anos. Eu gosto muito de citar profecias bíblicas cumpridas para salientar
cheia de discurso de ódio, porque a Bíblia está antiquada. E algumas pessoas, principalmente essa nossa geração mais nova, cadê os mais novos aqui? Bruninha, Melissa, principalmente vocês, os mais novos, que são muito vulneráveis a todo esse tipo de informação que a mídia está querendo fazer descer por bela abaixo de todos vocês. Às vezes vocês têm muito mais vontade, às vezes não. Eu sei o que eu estou falando. Nós temos muito mais facilidade de ouvirmos o que está sendo pregado do lado de fora, esse discurso que diz que a Bíblia é antiquada, que a Bíblia não é verdade, que a Bíblia se contradiz, do que ouvirmos. Isso que vocês estão ouvindo aqui hoje, considere-se privilegiado, porque vocês estão ouvindo a verdade. E a verdade liberta. Então, por que eu gosto de falar de cumprimento de profecia? Porque quando você é um estudante da Bíblia, ele não é um leitor. A Bíblia é um livro que você tem que ler e meditar, ou seja, você tem que estudar. Quando você estuda a Bíblia, você vê que esse livro tem mais de 8.000 profecias. Grande parte delas já se cumpriu. Quando a gente fala de Jesus, até citei aqui no culto profecias que lá no Antigo Testamento falavam que o menino ia nascer, que ele ia nascer em Belém, que ele ia ser humilde, que ele ia ser o menor, o estilo de vida que ele teria, o lugar que ele nasceria, a maneira como ele morreria, o fim que essa história teria, que ele ressuscitaria. Tudo isso estava já predito no Antigo Testamento. Se cumpriu ou não se cumpriu? Aqui nós vamos falar de história. Quando a gente estuda a história, você vai ver que quando a Babilônia ela se levanta, 606 a.C., ela leva a primeira leva de judeus para a Babilônia. 5 anos antes, o profeta Jeremias já estava pregando e dizendo: olha, os babilônios vão vir, os babilônios vão levar vocês para o cativeiro. E eles estão lá: rapaz, esse profeta é mentiroso. Estava escrito. O que aconteceu? Rei Nabucodonosor veio sentir a cidade. Depois de alguns anos, a terceira leva está indo embora. O Senhor envia o profeta Jeremias para enviar essa carta e falar para eles: olha, sabe qual é o tempo que vocês vão ficar aí? 70 anos. Exatamente 70 anos depois, em 536 a.C., a Babilônia cai. Levanta-se agora um novo imperador, um novo império, um novo rei, o Império Medo-Persa. E esse rei, chamado Ciro, ele vai baixar um decreto falando o quê? Pode ir embora, judeus. Vocês estão livres. Voltem para suas casas. Quer dizer, como é que a Bíblia não pode ser verdade? Como é que Jeremias sabia disso? O profeta Isaías ainda, 100 anos antes, fala até o nome do rei que se levantaria e libertaria Israel. Gente, foram exatamente 70 anos e o cativeiro acabou. Por que nós questionamos a Bíblia? Por que nós temos medo
sem consultar a Deus, sem buscar a Deus. Mas, gente, eu quero ir mais profundo hoje. Eu quero dizer, nem faça seus planos sem antes conhecer os que Deus tem para você. Sabe? Procure conhecer o que Deus tem para mim. Qual é o plano que Deus tem para minha vida? Qual é o propósito que Deus tem para minha vida? Porque Isaías 55 diz assim: porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Porque os meus caminhos não são os seus caminhos. Porque assim como os céus se distam da terra, assim os meus pensamentos, os meus caminhos, diz o Senhor, são mais altos que os seus. Se Deus tem planos melhores, se Deus tem sonhos maiores, se aquilo que Deus tem para a minha vida é infinitamente maior do que aquilo que eu possa almejar, que eu possa desejar, por que não buscar conhecê-los? Por que não temos a humildade de olharmos o que diz a palavra do Senhor e procurarmos a entender Deus? Esse plano, esse projeto, esse curso da minha vida faz parte daquilo que o Senhor tem para mim? Isso que o Senhor quer para mim, as atitudes que eu tenho tido, o meu comportamento, faz parte daquilo que o Senhor tem para mim, como eu falei para vocês, gente. Muitas vezes nós podemos protelar o povo de Israel, estava encostando as liras. Eles não queriam mais adorar a Deus. Por quê? Porque nós estamos na Babilônia. A gente não tem mais alegria aqui. Era isso que Deus esperava deles lá. Um povo que Ele criou para louvor da sua glória. Aonde quer que você esteja, Deus estará com você. Então louve-o. Então adore-o. Então confie nos propósitos que o Senhor tem para a sua vida. E seja instrumento de Deus aonde Ele te enviar. A gente olha para Jeremias. Jeremias tinha um plano. Deus tinha um plano para Jeremias. Eu costumo até brincar com a Radassa, que às vezes eu falo: Radassa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, não! Eu tenho vergonha. Ah, não! Eu não sei falar. Por quê? Porque é normal do ser humano limitar o plano de Deus. Porque Deus está nos chamando para coisas maiores. Deus está nos chamando para coisas excelentes. Deus tem vida abundante para nós, mas a gente está sempre limitando Deus. Quando Deus chama Jeremias, ainda não vem da tua mãe, tem um plano para você, te escolhi como profeta das nações. Jeremias, o quê? Eu não. Eu não passo de uma criança. Tinha 20 anos por aí. Pensou? O homem tinha 20 anos nas costas e dando desculpa para Deus que ele não podia realizar o propósito de Deus porque ele era um menininho. Quantos ouvem a palavra do Senhor? Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz, versículo seguinte, versículo 11: eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Sabe o que Deus estava falando para aquele povo? Eu é que tenho planos que são infalíveis. Glória a Deus. Eu é que dou a última palavra. Sou eu que escrevo a tua história, Jeremias. Sou eu que escrevo a tua história, Israel. Sou eu que escrevo a tua história, Jacó. Sou eu que escrevo a tua história. Eu é que sei o pensamento que tenho a vosso respeito. E ele diz, são pensamentos de paz e não de mal. Mas preste atenção, para vos dar o quê? Desejar. O fim que desejais. Então aqui a gente começa a entender um pouquinho como funcionam os planos do Senhor. A gente está vendo que para Israel tinha um tempo. Qual era o tempo? Quantos são aí? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Digam glória a Deus. Glória a Deus. Para Israel eram 70 anos. Ou seja, eu tenho uma palavra. Ela irá se cumprir. Mas da palavra até o cumprimento dela existe um tempo. E este tempo é chamado de processo. O pensamento é de paz. O fim
7 anos. Quando o Senhor deu um plano, quando o Senhor revelou um projeto para José. E José gostava de falar, contava tudo para todo mundo. E José teve um sonho. E ele saiu logo contando para os irmãos que já não gostavam dele, que já tinham inveja dele. Contou para os pais, disse: olha, o primeiro sonho eu sonhei. O que você sonhou, José? Eu sonhei que a gente estava dando lá os peixes, de repente, o meu feixe se levantou e o feixe da cambada da família toda começou a se prostrar diante de mim. Você está louco, menino? Você vai agora fazer com que nós nos sujeitemos a você? Presunçoso, mentido. Eu tive outro sonho. Eu sonhei agora o sol, a lua e as estrelas se inclinavam diante de mim. Até o pai e a mãe: ô José, o que é isso? Você está querendo dizer que todo mundo você vai reinar sobre todos? José creu. Porém, em seguida, que ele conta aquele sonho, gera aquele verso, conhece essa história, gente? Ele sai dali, do seio da família, do afeto do pai, do carinho de Jacó, e ele sai para uma cisterna, lançado ali pelos seus irmãos. Da cisterna ele sai para ser vendido como escravo no Egito, para trabalhar na casa de Potifar. Mas a Bíblia diz: olha quando Deus tem um plano para a nossa vida. Mesmo que você não entenda: Senhor, mas eu sonhei que eu ia ser exaltado, eu sou escravo, Deus. Processo. Faz parte. Lembra a palavra do Senhor, do profeta Jeremias para Israel? Mesmo aí na Babilônia, vocês têm que multiplicar, vocês têm que crescer, vocês têm que orar por essa cidade, porque da paz dela depende a paz de vocês. Aonde quer que Deus chegue, seja o melhor crente. Se você confia no propósito do Senhor, um crente que confia no propósito do Senhor, a Bíblia diz que José ele chega na casa de Potifar e Deus era com José. E o Senhor faz com que José fosse exaltado naquele lugar. Ele sabia mais da casa do Potifar do que Potifar mesmo. Era o filho de José? Essa era a honra que Deus prometeu? Não, o negócio ia ficar um pouquinho pior. A mulher de Potifar cresce o sonho dele. José devia ser muito bonito. E aquela mulher começa a sediar José. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, aquela mulher assediando José. Gente, quantos estão entendendo a palavra do Senhor? Um crente, não importa onde ele esteja, ele pode estar distante dos pais, distante da parentela, distante da igreja, distante dos pastores, mas os olhos do Senhor continuam sobre ele. Mesmo na casa de Potifar, ele não rendeu-se ao pecado, ele não sucumbiu à tentação. Deus tinha um plano para José e ele cria no plano que Deus tinha para ele. Ele não protelou, ele não atrasou, mas mesmo na casa de Potifar, assediado por aquela amaldiçoada do inferno, José, olha o que ele faz, ele foge. Olha para a pessoa que está desagindo para ele: sabe o que você tem que fazer em relação ao pecado? Foge. Foge. Isso sabe. Não quero dar uma de super crente, não. Foge. Se tu é fraco nessa área, foge. José fugiu. A Bíblia diz que aquela mulher, ela calunia ele, faz escândalo, a mulher é boa para isso, fez a cena. O camarada do Potifar nem queria, porque ele sabia que José, ele era uma pessoa de confiança, mas no momento ele acreditou no calor da emoção. Vamos acreditar assim, ele acreditou, mandou José da prisão. José fica na prisão. Lá na prisão ele revela sonhos, Deus está com José. Aonde José ia? Isso é ser crente, gente. Quantos estão entendendo de glória a Deus? O Senhor tenta de tudo para pagar o teu crime, mas aonde você chega, o Senhor está com você. E lá na prisão, José se destaca, ele é titular como líder lá dos carcereiros. Depois que ele interpreta o sonho, o rapaz diz para o faraó que ele esquece dele no primeiro momento. Resumindo a história, rapidinho para vocês entenderem. José é honrado.
José está ali na liderança, os povos vizinhos começam a buscar recursos no Egito, porque o Egito estava sob liderança de José. José foi levado para o Egito pela mão do Senhor, porque Deus queria conservar toda a humanidade da fome. Concedeu inteligência e sabedoria para José. José estava no Egito, lá, ó, todo poderoso, todo importante. Os irmãos dele chegam lá, toda aquela história, toda aquela trama, os irmãos venderam ele. Mas só para você entender, quando Deus tem um plano na tua vida, José olha para os seus irmãos, Gênesis 45, e diz assim: não foram vocês que me trouxeram dessa terra. Eu não estou aqui porque vocês me venderam como escravo, mas eu estou aqui porque Deus me mandou para este lugar, porque Deus me mandou adiante de vós, porque Deus tinha um plano para cuidar de toda a humanidade, principalmente dos judeus. Depois do capítulo 50, eu acho mais lindo, quando Deus tem um plano na vida da gente. Quantos são ouvidos de glória a Deus? Pode o mundo inteiro tentar trabalhar, podem tentar te passar a perna, podem tentar usurpar o teu lugar, podem falar de você, podem mentir a teu respeito, podem te caluniar, pode acontecer o que houver. José disse assim: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Estou entendendo? Diga glória a Deus. Que nós possamos crer, que a gente possa crer. Eu sei que nós estamos aqui hoje, cada um de nós vive uma situação diferente, tem um plano diferente, um propósito diferente, ou talvez nem sabe qual é o teu propósito. Mas a palavra do Senhor diz assim: creiam nos seus profetas e prosperareis. Quando a gente dá crédito à palavra do Senhor, quando a gente dá crédito a homens e mulheres que verdadeiramente pregam a palavra de Deus, você não tem nada que perder. A palavra do Senhor diz assim: o vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Você não sabe se vai para a direita ou se vai para a esquerda, mas se Deus está dirigindo a tua vida, se você creu no propósito do Senhor, se você crê na fidelidade do Senhor, ainda que você não saiba para onde Ele vai te levar, que nós possamos descansar nessa fidelidade que diz assim: são pensamentos de paz para tirar o fim que desejamos. Mas o processo, pastor, mas estou sofrendo demais, como é que Deus pode estar esse negócio na minha vida? É só luta, é só dor, é só tempestade, é só privação. Trago meu corpo as marcas de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Por que isso? Romanos 5. Meditei nesse texto hoje. Romanos 5 diz assim: pelo que eu me alegro também nas tribulações. Você se alegra no processo? Eu me alegro no processo. Quando se alegra no processo? Digo glória a Deus. Por quê? Porque as tribulações estão produzindo em nós. Tem um motivo da tribulação. Tem um motivo dessas dores que você enfrenta. Tem os motivos das privações. Tem um motivo pelas portas fechadas. Tem um motivo das dores que nós vivemos. Tem, pastor? Tem. As tribulações estão produzindo em nós perseverança. O que é perseverança? É paciência. 50% é paciência para não desistir na hora da adversidade. É paciência para continuar acreditando em Deus. Lembra de José? Lembra de José? Perseverança era essa que não fazia aquele menino desejar voltar atrás. Que perseverança era essa que fazia aquele menino continuar sendo fiel a Deus, mesmo Deus que permitiu que ele estivesse numa situação humilde. Se não tem perseverança, não tem luta, gente. Vocês estão ouvindo? Digam glória a Deus. Que geração água com açúcar, misericórdia. Estou falando de vocês, não, tá? A nossa geração é uma geração de vidro. É uma geração que qualquer coisinha quebra. Deus não está criando homens e mulheres de vidro. Sabe por que nós somos feitos de barro? A Bíblia diz que nosso material é barro. Porque o barro é flexível. O barro pode ser apertado. O barro pode ser moldado. O barro pode suportar
sentir bem passeando no shopping. Eu posso me sentir bem na casa de um familiar. Eu posso me sentir bem em tantos outros lugares. Não é por isso que eu vim aqui. Por que você veio aqui? Eu vim aqui para dar o meu culto ao meu Deus. Eu não vim aqui para ser agradada. Eu não vim aqui para ser massageada. Eu não vim aqui para me sentir confortável. Muitas vezes a gente não se sente, gente. Eu sento nesse banco. Tem dias que a palavra vem como uma espada mesmo. Você fica ali, ó, só. Ai, santo de Deus. Mas isso é dom. Por quê? Porque Deus corrige a quem Ele ama. Só que a gente sai daqui e a gente fica pensando, nossa, como o irmão Taylor pregou aqui na quinta-feira, nossa, eu fiz determinada coisa, eu não estou feliz com o que eu fiz, eu não estou legal. Ai, como eu me arrependo de ter falado. Às vezes eu não conhecia Deus tamanho. Mas esse é o processo do crente que está andando e buscando a perfeição do Senhor para chegar ao propósito final. Deus não vai deixar você chegar ao propósito final de vidro, não. Não vai. Sabe por quê? Porque se Deus não te preparar aqui, você sai do lado de fora como cristal. Você é lindo, você brilha, você pode ter valor, mas ninguém pode tocar. Que você é frágil. Que você quebra, diz o Senhor. Deus não nos faz de vidro. Deus não nos faz frágeis. Deus está gerando homens e mulheres que também vão gerar. Homens e mulheres que suportam o processo. Eu creio que Deus tem um plano para mim. Eu creio. Quantos creem que Deus tem um plano para a tua vida? Só que a gente não sabe. Quanto tempo vai durar o processo? Para José foram 13 anos. Ele ficou 13 anos até que ele foi honrado. Para o povo de Israel foram 70 anos. E para todos os outros processos que estão aí. Mas a palavra do Senhor me diz, gente, se alegrem. Você está entendendo, tá? Vocês estão entendendo de uma glória a Deus? É para partir de hoje você não sair daqui mais com beijinho, porque você está no processo. Sair daqui todo meio próximo. Nossa, Deus, mas para mim não acontece, mas para fulano é desse jeito, para Beltrano é daquele outro. Para de ser bebezinho. Deus está forjando o nosso caráter, a tribulação. O que você está passando, o diabo está vendo isso aí. Eu até comentei com a Vanessa hoje. E sim, dois agentes na hora da tribulação: o diabo e Deus. Lembra de Jó? O diabo esperava o que de Jó? Arranca tudo dele, que nesse sofrimento ele vai negar o Senhor. Deus esperava o que de Jó? Pode tirar tudo dele, Satanás, porque eu sei que o meu servo é fiel e não me negará. Então, a gente está nessa milícia, a gente está no processo. Ser crente, gente, é processo árduo. É processo árduo. O povo lá de fora que não crê em Deus, parece para eles tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Para a gente é tudo no processo. É tudo com emoção. Só que o Senhor está dizendo, se alegre. Por quê? Porque eu estou produzindo perseverança em vocês. E essa perseverança, quando a perseverança vem, você chega no nível de maturidade. Parecidos com Cristo. Maturidade. Suporta. Perdoa. Continua. Não se cansa de fazer o bem. Não duvida da promessa do Senhor. Alguns podiam dizer para Jó, como disseram os amigos dele: ó Jó, sabe por que você está passando esse processo aí? Porque você pecou, Jó. Porque você deve ter feito alguma coisa. Não é possível que um homem crente, um homem fiel, estaria passando por isso. Ah, Jó, se eu fosse você, eu me arrependia. Se eu fosse você, o que Deus fala para Jó depois? Quando Jó começa a ser levado pela conversa dos amigos e começa a questionar: Deus, o que foi? Por que o Senhor não me matou? Então olha o plano de Jó. Senhor, não era melhor eu morrer do que
dizer, gente, Deus é maravilhoso. Você não tem noção da máquina que você tem dentro aí dessa caixa chamada cama. Isso é uma máquina, gente. A ciência não consegue imitar essa máquina que o Senhor colocou dentro de nós, esse potencial que o Senhor colocou dentro de nós. E aí a gente para analisar, mas você não entenda de ciência, de medicina, da biologia, de patologia. Aí a gente não entenda nada disso. Se você entende Deus, Aleluia. você sabe que isso não foi obra de Big Bang. Isso não foi obra do acaso. Isso é a obra de um arquiteto que tem um plano. Aleluia. Ele tem um plano, ele fez tudo perfeito. E por que você acha que ele fez tanta perfeição? Por que ele criou o ser humano com tanta perfeição? Porque ele tem um propósito. Propósito, filho, propósito, filha. Você não nasceu à toa. Deus tem um propósito em você. Então nós temos que acreditar, Senhor, eu estou passando por um processo tão árduo. Paulo disse, se alegra. Por quê? Porque é o oleiro que está trabalhando no vaso. Ele está produzindo em nós perseverança. Ele está produzindo em nós o quê? Maturidade, caráter aprovado, para enfim, tanto, olha, uma cooperando com a outra. A tribulação produz perseverança. A perseverança produz maturidade. A maturidade, esperança. E essa não confunde, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Vou desenhar para vocês. Quando você chega nesse nível de maturidade, você não se deixa confundir por mais nada. Você crê, você espera, você suporta. Porque o amor de Deus é derramado no teu coração. É aquilo que eu falei para vocês na pregação de Ezequiel 47. Chega num nível de maturidade, de profundidade com Deus, que nem problema, nem situação, nem pessoas, nem circunstâncias, nem o seu próprio eu, que é um dos nossos maiores inimigos, o maior inimigo, o nosso próprio eu. Nada mais importa. Nós chegamos num nível com Deus de maturidade que nós cremos indubitavelmente o que Ele disse é verdade. O que Ele disse vai acontecer. As tribulações não tiram a tua paz mais. As mentiras, as calúnias ao nosso respeito não nos tiram noite de sono mais. As contas, o amanhã, o porvir, a morte não deixa mais a tua alma angustiada, porque você sabe quem você tem crido. Tudo isso é resultado do que, gente? Processo das mãos do obreiro sobre as nossas vidas. Aí depois, para encerrar, ele diz assim no versículo 12: durante o processo, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Deus precisou tirar o povo de Jerusalém, levar o povo para o cativeiro, para que o povo sentisse necessidade mais uma vez de buscar a Deus. Deus tirou o povo do conforto. Deus tirou o povo da bênção, vamos dizer assim, para que estivesse numa situação de processo, de provação, para que o povo entendesse: eu sou falho, eu sou frágil, eu dependo de Deus, eu preciso de Deus. Não são os meus planos são falíveis, os dele não. Ele diz: nessa situação, olha a graça do Senhor. Então me invocareis. Você pode estar o mais distante que for de Deus. Você pode estar, talvez, a quilômetros de distância da comunhão que Deus quer que você tenha com Ele. Porque todo propósito, vamos falar sobre isso, culmina nisso. Você pode estar a distâncias do propósito. Mas quando você dá um passo para o Senhor, escute isso. Talvez você esteja aqui hoje dizendo: Senhor, não sinto mais tua presença. Senhor, não consigo mais ouvir tua voz. Senhor, não estou conseguindo nem acreditar mais que o Senhor tem plano para mim. Nem sei mais se eu sou eleito, se eu sou escolhido do Senhor. O Senhor te diz: então me invocareis,
a gente invoca o Senhor nessa situação, quando a gente busca o Senhor, mesmo que sejamos a quilômetros dele. E não, Deus onipresente. Ele estava na Babilônia. Jesus disse assim: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode pensar: Deus me abandonou. Olha a situação que eu estou. Olha o que eu estou vivendo. O Senhor disse para aquele povo: vocês estão aí na Babilônia, está difícil, mas aí mesmo na Babilônia, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu ouvirei, eu responderei. Versículo 13. E agora é o propósito de Deus para a vida de todo ser humano. É o propósito comum de todos aqueles que amam o Senhor, de todos aqueles que o Senhor chamou para a intimidade, para a comunhão. Versículo 13, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e eu vou mudar a sorte de vocês. Eu vou mudar o cativeiro de vocês. Eu vou colocar um ponto final na dor que vocês estão vivendo. Mas quando vocês me buscarem, o que o Senhor está me ensinando aqui para esse povo? Presta bem atenção. No versículo 12, ele está falando de oração. Ele diz assim, ó, versículo 12: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, você vai buscar o Senhor pelas situações que você pode estar vivendo. Você vai colocar diante de Deus tudo aquilo que te causa dor, tudo aquilo que te faz chorar, tudo aquilo que te incomoda, tudo aquilo que você acha que você precisa. Você vai interceder pelas pessoas que você ama. Você vai colocar diante do Senhor as causas que você tem como impossíveis. E o Senhor está dizendo que Ele vai nos ouvir, que Ele vai nos responder. Só que existe um tipo de oração que vai além, que culmina com o propósito final da criação de Deus, o plano que Ele tem para cada um de nós. Ele diz assim: buscar-me-eis. Qual é o teu pedido agora na oração? O que você está pedindo agora nesse tipo de oração? Quero que vocês me respondam. O que você está buscando aqui no versículo 13? O que está escrito aí, tá? Qual que é o objeto do anseio do crente quando ele faz esse tipo de oração? Gente, interpretação de texto, pelo amor de Deus. Buscar-me-eis. Olha o sujeito oculto aqui. Buscar quem? Quem? Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Você busca tantas coisas. Você ora por tantas coisas. Eu estou falando que vocês não oram. Chega no nível, quando o Senhor nos leva para a provação, que nós oramos sim. Nós buscamos mais o Senhor. Quer ver o crente orar mais? Ele está na Babilônia, ele está na prova, ele está no deserto. Só que o Senhor está dizendo que quando a gente entra nesse processo, Ele vai nos levar a um nível mais profundo. Você vai encontrar Deus, você vai responder as suas orações, você vai chegar num nível de relacionamento com Deus. Então o propósito dele para todos nós. Você vai passar a desejar a Deus. Quantos aqui já oraram nessa semana? Você vai começar hoje. Semana que você passou. E o objeto do teu desejo era Deus. Por que você parou para orar? Qual que era o anseio do teu coração quando você parou aqueles minutos para falar com Ele? Ah, era o teu problema? Era a tua dor? Era a situação que você estava vivendo? Era a dificuldade que você estava enfrentando? O propósito de Deus, o plano maior de Deus para todo ser humano, desde o Éden. Deus criou o homem para relacionamento. Deus te criou para intimidade. A Bíblia diz que lá no Éden o Senhor descia todas as tardes. Sabe qual era o objeto de prazer de Adão e Eva? Era Ele. Era andar com Ele. Era ouvir a voz dele. Mas por causa do pecado, eles foram tirados dali. E toda a história vai dizer que Deus está
Eu sou como Maria, Jesus, eu vim aqui, eu não vim para pedir nada, eu vim aqui para te oferecer. Eu vim aqui para me dar ao Senhor. Eu vim aqui, Senhor, porque eu tenho prazer na tua presença. Eu vim aqui, Senhor, porque eu quero te ofertar o meu amor. Posso entender de glória a Deus? Esse é o propósito final, o plano final que Deus tem para todos. Que você possa sair daqui hoje buscando conhecer aquilo que Deus tem para você em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos permita